estou aqui de volta, Prof. Carol Fernandes, agora para nossa revisão, nossa super revisão antes da prova, tá? Então, vamos lá. Vou trabalhar com vocês parte geral, família e sucessões. Dicas importantes de cada uma das matérias, ok? Vamos lá para a parte geral, então. Em primeiro lugar, causas de emancipação. Lembrem-se, em primeiro lugar, que a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela revogou os artigos 3º e 4º do Código Civil, que tratam das incapacidades, fazendo com que sobrem na incapacidade absoluta apenas os menores de 16 anos e na incapacidade relativa os maiores de 16, menores de 18, além daquelas causas que podem levar a uma interdição, pródigos, viciados em álcool e drogas, e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E são justamente os relativamente incapazes em razão da idade que podem ser emancipados. Vamos lembrar o que é emancipação? A emancipação é a antecipação dos efeitos da maioridade civil, ou seja, é quando o sujeito que está ali, naquela faixa etária entre 16 e 18 anos, recebe o presente, né? Que pode ser um presente dos pais ou do Estado, por meio da emancipação. Ele vira plenamente capaz. Quando é que isso acontece? Em 3 oportunidades. Ou voluntariamente, quando os pais outorgam, independentemente de homologação judicial, a emancipação ao filho por meio de instrumento público, por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor for tutelado, ou nas causas legais de emancipação, casamento, automaticamente, casou, emancipou, ou ainda, quando o sujeito tiver emprego público efetivo, causa que a gente não vai acontecer porque não dá tempo, ou quando completar, né, ensino superior, graduação, então, em curso de ensino superior, antes dos 18 anos de idade, ou última causa que tem se mostrado bem frequente, quando o sujeito tem a sua autonomia financeira, né, pelo estabelecimento civil ou comercial. Então, essas são as causas de emancipação, que essas legais, causas legais, configuram direito potestativo, tá? Pois bem, já que falamos sobre a Lei 13.146, vamos relembrar um pouquinho as principais dicas sobre a curatela das pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência, elas podem ser postas sob curatela e não sob interdição. Essas pessoas, então, terão a sua plena capacidade preservada, tá? Nós não podemos interditar pessoas com deficiência. Elas podem, então, ser postas sob curatela. Essa curatela poderá ser compartilhada a mais pessoas, ou seja, podemos ter 2 curadores para a pessoa com deficiência, e é claro que ela se limita à prática de atos na esfera patrimonial. Mas nós temos uma outra possibilidade relacionada às pessoas com deficiência, que é o processo de tomada de decisão apoiada. O processo de tomada de decisão apoiada é um procedimento em que a própria pessoa com deficiência escolhe, no mínimo, 2 apoiadores que o auxiliarão na prática dos atos da vida civil, em que a pessoa entender que tem alguma limitação ou alguma dificuldade. Esse termo de apoiamento deverá ser levado ao conhecimento do juiz, que o homologará depois de ouvir o Ministério Público, tá? Então, é bem importante, isso ainda não caiu na prova da ordem, e é uma aposta aí que pode acontecer. Portanto, a legitimidade para o processo de tomada de decisão apoiada é da pessoa com deficiência. E a curatela da pessoa com deficiência também pode ser iniciada pela própria pessoa, pelo próprio curatelado. É o que nós chamamos de autocuratela, tá? Vamos andar mais um pouquinho lá para a teoria do fato jurídico. A teoria do fato jurídico, que a OAB adora, sempre tem uma questãozinha envolvendo o plano da validade, ou o plano da eficácia, ou o plano da existência, ela está, então, prevista a partir do artigo 104 do Código Civil, lembrando que o artigo 104 prevê aquelas 3 requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico. São elas: agente capaz,
objeto lícito possível determinado ou determinável, e forma prescrita ou não proibida em lei. E quando nós temos a inobservância de algum desses requisitos de validade do negócio jurídico, ele, na maioria dos casos, se torna nulo de pleno direito. Lembrando, o que é um negócio jurídico nulo? É aquele que não produz efeitos, ou seja, o direito nega qualquer efeito desses negócios, tá? As causas de nulidade absoluta estão previstas nos artigos 166 e 167 do Código Civil, e vale a pena dar uma revisadinha antes da prova. Vamos relembrar. Causas de nulidade absoluta. É nulo negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, lembrando que a indeterminação inicial do objeto não invalida o negócio jurídico, se no momento do cumprimento da obrigação principal se puder identificar ou determinar o objeto. 3, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei. Isso é exceção, tá, gente? A maioria dos negócios jurídicos não tem forma prevista em lei, ou seja, a regra da forma livre. E quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. A maioria dos negócios jurídicos também não tem solenidade prevista, portanto, são regras excepcionais. Quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa e, por fim, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Além dessas causas de nulidade, estão todas previstas no artigo 166, nós temos a simulação, que é o negócio jurídico que se celebra mediante conluio dos participantes, dos integrantes, né, de ambas as partes, que celebram um negócio jurídico de aparência, buscando os efeitos de outro. Esse negócio jurídico nulo de pleno direito, porém, como penalidade do legislador, se aproveita o negócio jurídico que se pretendia celebrar. Então, se eles fingiram fazer uma compra e venda pretendendo, na realidade, uma doação, vai valer a doação se todas as formalidades houverem sido respeitadas, e isso vai configurar o quê? Adiantamento de herança, tá? Bom, além das causas de nulidade absoluta, nós temos as causas de anulabilidade. As causas de anulabilidade são aquelas que resultam ou da incapacidade relativa do agente, ou ainda dos vícios ou defeitos do negócio jurídico. Sobre a incapacidade relativa do agente, um destaque. Se a incapacidade relativa do agente for em razão da idade, o juiz pode convalidar o negócio, se ele perceber que o menor, ao ser questionado sobre sua idade, declarou-se capaz ou omitiu deliberadamente a sua idade para celebrar o negócio jurídico. Nesse caso, o juiz convalida o negócio e não anula. Mas as causas de vícios ou defeitos do consentimento, quais são? Elas são previstas lá no artigo 171 do Código Civil, inciso 2. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Vale a pena também dar uma lidinha em cada uma delas para relembrar. Inclusive, vou aqui fazer rapidamente uma diferenciação. Erro. O próprio sujeito se equivoca. Tanto faz se é erro ou ignorância. O fato é que o erro tem que ser substancial e ele tem que ser o motivo determinante da recelebração do negócio jurídico. Poderá, então, o juiz anular o negócio jurídico se comprovado tais elementos, tá? O erro pode ser quanto ao objeto, quanto à pessoa ou quanto ao próprio negócio jurídico. E o dolo? O dolo é o erro induzido. É quando alguém, então, manifesta sua vontade induzido por outrem, que o ilude sobre o cenário, né? Então, esse alguém maquia a realidade, fazendo com que eu emita uma vontade que, se eu soubesse de todos os elementos verdadeiros, não teria manifestado, tá? Então, o dolo também induz a anulação do negócio jurídico. Ele não necessariamente precisa ser precisa ser praticado pelo integrante do negócio jurídico.
se admite que o dolo tenha sido praticado por terceiros. Além disso, a coação. A coação é quando eu emito uma manifestação de vontade por medo. Então, eu sou coagida. Eu tenho uma campanha de intimidação realizada por alguém contra a minha pessoa, contra a pessoa dos meus familiares, ou de um círculo de amizade próximo, ou de círculo de consideração próximo, a depender da avaliação do juiz, ou ainda ameaça patrimonial, tá? Então, a ameaça patrimonial configura também como coação. Essa ameaça, no entanto, ela tem que ser determinante para a celebração do negócio jurídico, tem que ser atual, tá? Então, ela tem que acontecer a qualquer momento, não pode ser uma ameaça futura, tá? O estado de perigo é um pouquinho diferente. O estado de perigo acontece quando a pessoa ela está em premente necessidade de se salvar ou salvar a vida de alguém. Então, ela acha ou acredita estar numa situação de que ela precisa salvar a própria vida, ou salvar a vida de algum familiar, ou de alguém do seu círculo de consideração, a depender da interpretação do juiz, e o outro sujeito do negócio jurídico, se aproveitando dessa vulnerabilidade, impõe uma condição excessivamente onerosa. Então, o que acontece? O outro se aproveita da minha fragilidade para celebrar um negócio jurídico e obter uma vantagem indevida. Um pouquinho diferente da lesão, em que há premente necessidade, mas essa necessidade é financeira ou total inexperiência. Então, por inexperiência, eu acabo me obrigando a uma prestação que é manifestamente desproporcional. Então, vejam que na lesão eu tenho dois requisitos. Um subjetivo, então eu tenho que provar que eu celebrei aquele negócio jurídico por inexperiência ou por premente necessidade financeira, e um elemento objetivo. Eu preciso provar que, além disso, além desses elementos subjetivos, eu assumi uma prestação excessivamente onerosa, ou seja, há uma desproporção entre a prestação de um e a contraprestação do outro. E, por fim, a fraude contra credores. A fraude contra credores, gente, que são aqueles atos que podem ser gratuitos ou de remissão de dívidas, em que eu me desfaço de patrimônio para lesar, acabo com isso lesando os meus credores quirografários, que são aqueles credores comuns, tá? Os meus credores que têm garantias, por exemplo, os credores hipotecários, né? Esses credores também têm o direito de alegar fraude contra credores, se a garantia deles se tornar insuficiente, tá? Além disso, também serão anuláveis os meus contratos onerosos, por exemplo, de compra e venda, enfim, do devedor insolvente, quando a minha insolvência for notória, ou quando houver qualquer outro motivo para ser conhecida do outro contratante de que eu estava tentando me liberar dos meus bens. Atenção, porque para a configuração da fraude contra credores, não há exigência de comprovar má-fé do vendedor, tá? Então, basta lesar os credores porque eu me tornei insolvente ou fiquei mais insolvente ainda em razão dos atos de oneração de patrimônio, certo? Vamos agora para direito de família. E no direito de família, eu gosto sempre de ressaltar para vocês causas de impedimento ou causas de suspensão do casamento, tá? Quais são as causas de impedimento? Aquelas em que o legislador me proíbe de casar. Ele diz o seguinte: não podem casar. Então, se eu casar, o meu casamento será nulo de pleno direito. Vamos lembrar 1521? Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, não podem casar. Os afins em linha reta, ou seja, parentes do meu cônjuge. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Os irmãos, sejam eles unilaterais ou bilaterais, e os demais colaterais até o 3º grau, inclusive, também não podem casar. O filho do adotante com o adotado e as pessoas casadas também não podem casar.
o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte também não podem casar entre si. Lembrem do caso da viúva da Mega Sena. O que eu quero lembrá-los? De que essas causas de impedimento para o casamento também se aplicam à união estável. Portanto, aqueles que não podem casar também não podem constituir união estável. Será considerado um concubinato, exceto pessoas casadas. Pessoas casadas podem constituir união estável se já estiverem separadas de fato. Guardem isso, porque essa é uma dica boa, tá? Como é que eu oponho esses impedimentos? Até o momento da celebração do casamento. Qualquer pessoa capaz pode ir lá levantar a mãozinha e dizer essas pessoas não podem casar, mas eu tenho que provar, cuidado, senão perdas e danos. E se passou a celebração do casamento e eu fiquei sabendo só depois? Bom, aí só os interessados podem promover por meio de ação de nulidade. Porque lembrando, o casamento celebrado por infringência de impedimento é nulo de pleno direito. E qual é a diferença para as causas suspensivas? As causas suspensivas são aquelas previstas no artigo 1523. São elas: o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, não devem casar. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, a não ser que prove por meio de exame que não está grávida, isso é para não induzir falsa presunção de paternidade. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal, para evitar confusão patrimonial, e o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas, para evitar também confusão patrimonial, tá? E aí, o que acontece se eu caso sob o regime, se eu caso sob a infringência de uma causa suspensiva? Não há um problema de invalidade. O casamento será válido. Porém, obrigatoriamente, eu vou casar sob o regime da separação legal ou obrigatória de bens. Vamos relembrar esse regime? É aquele que o STF ditou uma súmula 377, prevendo sim o direito de meação. Então, ainda que eu case no regime da separação obrigatória de bens, separação legal de bens, a súmula 377 diz que eu tenho direito de meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Mas o que eu não vou ter direito? Não vou ter direito a concorrer na sucessão do meu cônjuge ou companheiro falecido com a descendência. Com a ascendência, sim, tá? Mas com a descendência eu estou excluída por força de previsão do inciso 1 do artigo 1829 do Código Civil. Quero ressaltar um outro artigo para vocês, que foi uma mudança recente, artigo 1520 do Código Civil. O artigo 1520 do Código Civil previa até pouco tempo atrás, especificamente 2019, que podiam casar os menores de 16 anos com autorização do juízo, uma autorização excepcional, se provassem gravidez. Esse artigo foi revogado. Novo texto: não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Leia-se: só podem casar os maiores de 16 anos. Lembrando que entre os 16 até os 18, eu preciso de autorização dos meus pais para casar ou de autorização judicial. Caso em que, se com autorização judicial, também vou cair lá no regime de bens da separação obrigatória, tá? Agora, fora isso, posso estar grávida, posso não estar grávida, não tem mais jogo, não podem casar, não será permitido em nenhum caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil. Idade núbil, 16 anos, tá? Ainda no direito de
Família. Perda do poder familiar é sempre uma boa questão. Perda do poder familiar, gente, ela acontece só por sentença do juiz. Só por sentença do juiz. Ou seja, as causas de perda do poder familiar são números clausos. Não pode criar novas causas. Elas são especificamente previstas no artigo 1638 do Código Civil, tá? Então, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, ou seja, nas causas de suspensão do poder familiar, e entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Além disso, isso já foi questão de exame da ordem, não aposto que vão cobrar novamente, mas também houve uma modificação recente, em 2018, que também prevê a perda do poder familiar em caso de homicídio, feminicídio, lesão corporal, tanto quanto o outro detentor do poder familiar, quanto o filho, neto e assim por diante, tá? E para encerrar o direito de família, vamos à guarda compartilhada. Gente, regra geral, guarda compartilhada. Pode guarda compartilhada em caso de litígio? Sim. Quando é que cabe guarda unilateral? Previsão normativa. Apenas quando não for previsto, para aquele caso, não houver indicação de que é o melhor interesse da criança ou do adolescente, ou seja, tem um laudo contrariando. Ou quando um dos genitores manifestar que não deseja a guarda compartilhada, não quer exercer a guarda do próprio filho. Nesses casos, será fixada a guarda unilateral, mas a regra é guarda compartilhada. Agora, a pergunta que não quer calar. Na guarda compartilhada, são devidos alimentos? Gente, sim! As crianças e os adolescentes não têm as suas necessidades simplesmente extintas em razão da guarda compartilhada. É claro que eu posso redimensionar a verba de alimentos dependendo da quantidade de tempo que a criança fica com um ou com outro genitor. Mas os alimentos são devidos e serão pagos pelo genitor ao filho ou à filha, que será, inclusive, administrado pelo outro, tá? Fixada a guarda compartilhada, eu preciso fixar a base de residência dessa criança ou adolescente. Então, vai ser o genitor da base de residência que vai administrar os alimentos. Além disso, um detalhe importante: como se fixa o regime de convivência? De modo equilibrado, o mais equilibrado possível. Não é uma distribuição matemática igualitária, e sim uma distribuição equitativa, sempre levando em consideração o melhor para a criança e o adolescente. Por fim, chegamos no direito das sucessões. E o primeiro que eu quero destacar para vocês, porque ainda não caiu na prova, a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O que aconteceu com o artigo 1790 do Código Civil, gente? Foi declarado inconstitucional pelo recurso extraordinário 878-694. Então, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 878-694, declarou inconstitucional o artigo 1790. E o que isso significa? Significa que antes desta declaração da inconstitucionalidade, nós tínhamos um regime sucessório próprio para a união estável. Os companheiros ou companheiras sobreviventes herdavam conforme o artigo 1790. E após o julgamento desse recurso, decidiu o STF que o direito sucessório da união estável deve se equiparar ao direito sucessório do casamento. Portanto, se eu tenho uma união estável, eu vou herdar de forma idêntica ao casamento, como se eu fosse casado. Portanto, eu passo a me submeter às mesmas regras da sucessão legítima prevista para o cônjuge.
1829 e seguintes do Código Civil. Inclusive, o companheiro se torna herdeiro necessário, o companheiro tem direito a direito real de habitação e reserva de um quarto da herança em concorrência com os próprios descendentes, tá? Cuidado com isso. Agora, o que é importante destacar também? Que sempre será aplicado novo entendimento, ou seja, qual foi a modulação de efeitos dessa decisão. Será aplicado esse novo entendimento nos seguintes casos. Sempre que o inventário não houver sido aberto ou a partilha não tiver sido ultimada até o julgamento. Olha só. Portanto, do julgamento para trás, se as partilhas não tiverem sido ultimadas ou os inventários não tiverem sido abertos, aplica o novo entendimento. Então, se tem inventário tramitando desde 2003, 2004, e a partilha ainda não foi ultimada, aplica o novo entendimento. Muda tudo, tá? Então, é bom vocês conhecerem a modulação de efeitos nesse caso. Além disso, vamos relembrar os testamentos? Testamentos, formas ordinárias de testar. Testamento público, testamento cerrado, testamento particular. Cego só pode testar pelo testamento público. Testamento público e cerrado, 2 testemunhas. Testamento particular, 3. E quais são as formas especiais de testar? Testamento marítimo, testamento aeronáutico e testamento militar. E dentro do testamento militar tem uma forma especialíssima, chamada de testamento nuncupativo. Lembram dele? Vamos lá? Na aula eu falei sobre ele. É uma aposta. O que é o testamento nuncupativo? É o testamento oralizado, ou seja, o testamento que o cara que está convalescendo numa cama de hospital ou ferido gravemente faz de forma oral perante 2 testemunhas e que vai valer se ele morrer nos próximos 90 dias em razão da convalescência ou do ferimento. Lembrando, se ele não morrer nos próximos 90 dias, o testamento é inválido. Cuidado para não confundir com as causas de caducidade do testamento marítimo ou aeronáutico, que caduca se o sujeito não morrer nos próximos 90 dias, após a aeronave ter pousado, né, ou ter retornado, ou após a guerra, após o navio ter atracado num porto onde se pudesse testar por uma das vias ordinárias. Com isso, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas, eu encerro a nossa super revisão, deixando aqui para vocês um abraço carinhoso, toda a minha energia positiva para que vocês tenham sucesso nessa prova de domingo. Confiem no estudo. Lembrem-se que se vocês não estudaram tudo que podiam, ninguém estudou também, ninguém vence a matéria inteira. Mas deem o seu melhor. 50% da prova é emocional. Mantenham a calma, revisem as regras, levem seu documento de identidade, levem a caneta esferográfica azul, levem a sua máscara, levem uma água e uma barrinha de cereal ou um chocolate para dar um gás lá no meio da prova, tá? Leiam com muita atenção e cuidado ao passar as respostas para o gabarito. Eu fico aqui torcendo por vocês, ansiosa por notícias e pelo resultado de aprovação. Contem comigo. Até mais.